Fator Político BR está aqui com o deputado Coronel Meira, que integrava a CPI do MST, estava ali na linha de frente, né? Porém, além dele, outros 6 parlamentares foram retirados dos seus postos e substituídos por deputados praticamente do centro aqui no Congresso Nacional. Deputado, o senhor fez mesmo não integrando mais a CPI, o senhor continua, né, participando e fez um discurso muito forte nesta quinta-feira, na presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Né? O senhor acusou ele, inclusive, de crime de responsabilidade. Poderia trazer um pouco mais de detalhes em relação a isso? Realmente eu digo que a boiada, né, do PT veio passar por cima da CPI do MST. E isso por quê? Porque eles, na calada da noite, né, depois de tentarem de todas as maneiras desestabilizar a CPI, né, tirar da CPI, vamos dizer assim, isso que nós estamos trazendo, essa realidade, eles tentaram tirar do foco, certo? A verdade que nós estamos apresentando a todo o povo brasileiro. São provas cabais, são provas de pessoas que vieram depor, né? Então é uma prova testemunhal. E veio essa pessoa depor, todas essas pessoas vieram depor com documentos, documentados, com queixas na Polícia Federal, queixas nos locais das agressões, das violências que aconteceram, né, inclusive contra crianças, mulheres e crianças. E no desespero total, nessa reta final, porque eu quero aqui elogiar o Coronel Zuco, né, o Ricardo Salles, o relator, e todos nós, que a gente sempre faz reuniões para poder pautar a semana. E nessas reuniões a gente vai decidindo o rumo da CPI. Então, quando a gente entra ali, a gente já entra com alguns objetivos a cumprir. E a gente veio realmente numa crescente, né, trazendo as provas que são necessárias, trazendo as testemunhas necessárias e fazendo as investigações em campo. Veja que semana passada eu estava em Petrolina, fui para Petrolina, fui lá na Embrapa, e íamos levar, tá certo, uma missão da CPI do MST lá para Petrolina, para a invasão que eles fizeram no projeto Nilo Coelho, um dos projetos mais importantes, né, que escoa toda uma safra, né, de toda a região, e também a invasão deles na Embrapa. E agora não temos mais condições, porque fomos retirados, né, da CPI. Aqui na casa, como parlamentar, como vice-líder do PL, alinhado com o meu partido, hoje mesmo, tive o tempo de líder do partido, para poder me colocar. Então, a gente se coloca, vamos continuar ajudando, né, até o dia 14 de setembro, porque estamos com esse entendimento que vamos encerrar, não adianta. Hoje, né, nós conservadores, nós que lutamos tanto para instalar essa CPI, somos minoria, né? Foram trocados 7 parlamentares. Pois é, mas vamos seguir então primeiro a ordem cronológica. Uma curiosidade, quando o senhor chegou lá, porque eu me lembro que o senhor participou da audiência pela manhã, como é que foi? O senhor foi comunicado de que não faria mais parte da comissão ou ficou sabendo lá na hora, assim como o deputado Messias Donato? Na hora, amiga, participamos, saímos para almoçar nas carreiras com a equipe nossa, né, vendo como a gente ia se colocar, né, analisando o que foi feito no período da manhã. Quando a gente volta, que vou exatamente registrar minha presença, não estou mais na comissão. Não fui comunicado nada por ninguém, tanto eu como todas as outras, a Magda também, entendeu? Então, todos 7 foram retirados sem nenhuma comunicação prévia, sem até conversar, saber, né, o motivo realmente que a gente se coloca. Mas vamos respeitar, né, vivemos num sistema democrático, né, como parlamentar a gente tem que entender que a gente aqui não é ativista, certo? Eu estou aqui exatamente defendendo os meus princípios, defendendo o voto que recebi do povo pernambucano, né, do conservador, né, do cidadão, da família pernambucana, que acredita exatamente em Deus, pátria, família, liberdade. Então, em cima disso aí, eu que sou matuto, sou do campo, né? Eu que tenho verdadeiramente amizade, né, com os produtores rurais de Pernambuco, com as entidades rurais de Pernambuco. E veja que hoje recebemos a missão da governadora Raquel Lira, o Pró-Rural, né, está sendo tocado exatamente por nós em Pernambuco. Né? Colocamos lá o Michel Ferraz como diretor superintendente. Por quê? Porque a gente tem, tá certo, essa ligação com eles. Então a gente fica muito triste, né, não poder ajudar verdadeiramente os verdadeiros agricultores, agropecuaristas, né, do meu estado e do Brasil, porque a gente sabe que esse movimento, né, é um movimento realmente que é comandado por milícias,
isso a gente não tem dúvida nenhuma, está claro, né? Fazem terrorismo e que aproveitam essa massa de agricultores, está certo, para fazer todo tipo de manobra. Então, hoje existe uma escravidão verdadeira no campo, no Brasil. Por quê? Porque o MST escraviza aquele pequenininho que quer produzir, que tem sua gleba, né, que produz algumas frutas, no nosso caso lá, né, muita fruticultura, o leite, né, que faz o seu queijo, né, a casa de farinha, enfim, todos pequenos que produzem. Hoje o MST está com os seus tentáculos tentando escravizar. Prova tal que 8 membros do MST assumiram os INCRAs no Brasil, em vários estados. Deputado, agora chama a atenção porque o senhor é do PL, assim como a deputada Magda, né? E aí ficou-se uma dúvida se o PL também teria entrado nesse, digamos, coluio, porque essa decisão foi justamente no dia em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, numa canetada, digamos assim, ele decidiu que o ministro não precisava depor, mesmo o requerimento tendo sido aprovado. E aí a gente descobriu que a vaga, por exemplo, que o senhor estava, havia sido cedida pelo partido dele. Então, o senhor acredita que houve algum tipo de conversa, alguma negociação antes de tomar essa decisão? Porque, afinal, essa vaga era do PP, né? E a impressão que passa é que a CPI estava incomodando o governo Lula e muito. Com certeza, nós chegamos, nós botamos o dedo na ferida, né? Nós temos hoje realmente um arcabouço de provas enorme, né, para provar verdadeiramente tudo que estava acontecendo, está acontecendo e continua acontecendo, inclusive desvio de recursos. O recurso que chega é desviado. A gente vê presidentes, né, de entidades, né, do MST andando de Hilux, andando, entendeu, gastando dinheiro, né, viajando, coisa que não é, pô. Quem trabalha ganha o dinheiro suado, né, o pão de cada dia. Entende, principalmente na atividade rural, né, que a dificuldade é enorme. Você investe ali, você não sabe se vai ter resultado, você não sabe se a vaca vai parir, né? Você não sabe realmente qual vai ser o resultado que você tem para poder oferir um lucro e colocar a comida na sua casa. Agora, por que o senhor acha que o PP requisitou as suas vagas nesse momento? Veja bem, nós somos deputados do PL, né? A Magda também, mas eu fui convocado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Eu faço parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. E como em Pernambuco não tinha nenhum membro, e nós temos problemas seríssimos do MST, né? Nós temos lá uma liderança, o Jaime Amorim, que vive coordenando, né? Você vê que vários fatos vêm acontecendo, 2 invasões em Embrapa, 2 invasões em fazendas em Caruaru, invasão agora exatamente no projeto Nilo Coelho, na área de captação das águas, acabaram com toda a floresta, aquela região que tinha de preservação, onde se faz a captação da água para abastecer os canais de todo o projeto Nilo Coelho. Então, a gente entendeu e aí foi solicitado, e eu também estava procurando, que eu sempre quis participar, mas só que a gente tem que respeitar. Sou um deputado de primeiro mandato, né? E o PL realmente é muito ligado à agropecuária, né? E à agricultura, e tem deputados com mais mandatos que queriam participar. Então, a gente foi realmente a vaga do PP e nós estávamos atendendo exatamente a uma convocação da Frente Parlamentar da Agricultura. Certo. O senhor hoje, durante seu discurso, falou sobre uns requerimentos que o senhor tinha apresentado, né, que ia convocar gente muito importante. O senhor poderia citar esses requerimentos, porque a impressão que passa é que agora isso não vai mais acontecer, né? Exatamente, eu vou até estar aqui comigo, tá certo? É importante a gente deixar bem claro, porque, na verdade, o Coronel Meira foi retirado, e a gente tem certeza disso, porque isso aconteceu ontem. Ontem, né? E ontem a gente recebeu exatamente essa notícia. O primeiro motivo é exatamente o pedido de ficha corrida do MST em Pernambuco. Né? Lá a capivara é grande realmente, entendeu? Eles estão envolvidos com tudo que é ilícito, inclusive com crimes também. Então a gente requeriu cópia de todos os processos do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, para juntar os autos da CPI, porque a gente tem responsabilidade. E na hora que eu pego essa documentação e boto na CPI, na hora que nós íamos prorrogar a CPI, íamos pedir a prorrogação, a gente teria o tempo para a gente poder convocar quem estivesse ali. Uma das pessoas que eu sei que com certeza iria ser chamada, seria Jaime Amorim, não tenho dúvida nenhuma, porque eu sei que ele está participando de vários ilícitos no estado de Pernambuco, mas teriam outros nomes para a gente chamar. E o segundo, que é pior ainda, tá certo? O segundo motivo é pedir a convocação da senhora Mônica Valente,
né, exatamente a participação dela no Foro de São Paulo, ela que é a secretária executiva do Foro de São Paulo, né, para que ela pudesse esclarecer à comissão a razão da participação do MST naquele organismo, né, que congrega entidades internacionais, estados estrangeiros, né, e organizações criminosas, porque a gente sabe que fazem parte do Foro de São Paulo organizações criminosas. Né? Não é Coronel Meira que está dizendo, todo o Brasil sabe, né, quem compõe o Foro de São Paulo. E isso aí incomodou, não tivemos nem resposta, tá certo? E a gente se coloca exatamente nisso, incomodando. A gente estava começando, como eu já disse aqui, né? Estávamos pontuando, botando o dedo, volto a dizer, na ferida braba que é o MST, né? Os terroristas deste Brasil, verdadeiros terroristas, são eles. Chamou a atenção hoje o depoimento do ministro Paulo Teixeira em relação ao governo subsidiar feiras do MST, né? E aí, no mês de maio, a gente lembra que a feira de São Paulo, o INCRA disponibilizou R$1.270.000 e naquela feira tinha uma jaula simulando a prisão de bolsonaristas, né? O que o senhor acha desse tipo de patrocínio, dinheiro público, né, nesse tipo de evento? Realmente o desmando é total. É um desgoverno o que a gente está vendo. Né? Um desgoverno em todos os sentidos. Né? Você vai para a área tributária, né? O Brasil vai ser penalizado, o verdadeiro empresário, o agricultor, o agronegócio em si. Né? Você vai para a área exatamente do melhor aproveitamento desse dinheiro suado, né? De impostos do povo brasileiro e vê a utilização. O que é que uma feira dessa vai trazer? Feira deveria ser e tem que ser bancada pela iniciativa privada, pelos entes que estão ali para querer vender produtos, né? Não pegar esse dinheiro e colocar. Você já imaginou 1 milhão colocando para fazer lá no meu Pernambuco, saneamento básico rural? Já imaginou 1 milhão para a gente fazer poços artesianos, né, em locais realmente que precisam ter água? Você já pegou a gente pegar 1 milhão e injetar na agricultura familiar para produzir comida para o povo que necessita? Então, é questão de prioridades. Então, a prioridade deles, né, verdadeiramente, é criar uma grande cortina de fumaça para dizer que está acontecendo, que estão juntos, né, vão gastar de novo agora nessa marcha da Margarida, né, e vão investir, né, e ele já anunciou hoje a maior marcha que vai ter, sim, mas esse pessoal vem com que dinheiro? Quem é que vai financiar os ônibus? Foi o ministro que fez a propaganda, inclusive. O ministro se vangloriando, dizendo que vamos fazer a maior marcha das margaridas. Sim, ministro, ótimo, parabéns. Agora, quem está financiando? Essa é a pergunta que fica, né? De tudo, financiando de tudo, de hospedagem, de alimentação, de transporte. Nós fizemos vários movimentos muito grandes e cada um, patriota, pagando do seu bolso. Pagando do seu bolso. Então é isso, veja, quantos milhões vão de novo agora? Embora. E aí depois diz que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, está faltando dinheiro. Lógico que está faltando dinheiro, porque o dinheiro está sendo, além de desviado, mal empregado. Sem entrar no mérito também do comando dos INCRAs, né, que foram, superintendências foram requisitadas pelo movimento. Exatamente, porque na verdade o INCRA tem uma função espetacular para nós que vivemos do campo. O INCRA é aquele órgão que está na ponta, que está dando assistência técnica, certo? Que está vendo exatamente mecanismos para a gente poder fazer os arranjos produtivos, né, com a abelha em determinada região, com a caprino-ovinocultura, com o gado de leite, com a casa de farinha. Então, tudo isso existe. Arranjos têm que ser feitos por região. A vocação da região. Se tem menos água, não tem condições de ter um gado de corte, mas tem o quê? Tem a cabra, tá certo? Tem o bode, tem a ovelha. Então, o que é que acontece? Quando isso aí é exatamente retirado, então se perde totalmente, né, condições de fazer. Por isso que em Pernambuco, e aí nosso recado, né, para o agricultor, para o agropecuarista de Pernambuco, né, o ProRural, conseguimos aprovar agora, semana passada, né, um recurso do Banco Mundial. O Banco Mundial vai injetar dinheiro, 50 milhões de dólares, né, e a nossa governadora Raquel Lira, bastante preocupada com o homem do campo, ela vai dar uma contrapartida em torno de 12 milhões de dólares e nós vamos fazer com que chegue verdadeiramente na ponta, no agricultor,
todas aquelas necessidades que existem, aquele arranjo, né? De fazer uma estrada vicinal, de fazer uma bueira, tá certo? De fazer uma cisterna primeira água, segunda água, de fazer poços artesianos, de fazer o saneamento básico, que tem um projeto espetacular da Embrapa, um projeto que tem hoje internacionalmente conhecido, um custo barato, mas ninguém se preocupa. Se você faz o saneamento básico da residência rural, você tem um aproveitamento da água para ser usada como uma segunda água, tá certo? Para utilizar numa horta, tá certo? Numa agricultura familiar, né? E você tem também, você cuida da saúde do homem do campo. Mas o senhor acha que isso vai acontecer tendo representantes do MST no comando do INCRA nos estados? Veja bem, o ProRural ele é independente do INCRA. O ProRural ele é diretamente ligado ao governo de Pernambuco. E aí, como gestão, tá certo? Eu entendo que a gente tem que chegar na ponta, tanto eu como o nosso superintendente, né, que a gente indicou e a governadora aceitou, nós vamos conversar, porque a gente quer exatamente que chegue ao homem do campo. Não adianta a gente estar aí disputando uma briga tá certo? De quem tem mais poder. Né? Nós temos a governadora de Pernambuco e nós temos o dinheiro do Banco Mundial, tá certo? Então, os parceiros do PT, lá em Pernambuco, o deputado federal do PT, eles têm exatamente o governo federal e eles têm os movimentos. Então, a gente vai ter que sentar numa mesa, conversar, porque verdadeiramente, né, tirando o MST, esse dinheiro é para o produtor rural, tá certo? O agricultor que está ali, que mantém ali na sua terra, né, no seu sítio, na sua gleba, e a gente quer chegar, e eu tenho certeza absoluta, que divulgando, conversando, andando como a gente anda, esse fim de semana mesmo fiz uma parte grande do sertão, né? Afrânio, fiz Dormentes, Petrolina, Lagoa Grande, são cidades que a gente anda com a maior facilidade do mundo, olhando no olho do povo pernambucano, porque, afinal de contas, nós fomos votados em todos os municípios do estado de Pernambuco, nos 184 municípios, mais Fernando Noronha, por causa disto, tá certo? Porque eu gosto de conversar, gosto de andar, gosto de apertar a mão e ouvir, principalmente ouvir, tá certo? As necessidades. E estamos aqui como parlamentar, eu estou deputado federal, tentando, né, levar para eles, né, o que a gente puder levar a nível de ajuda para o desenvolvimento e para a gente diminuir o desemprego no estado de Pernambuco. Isso aí, deputado, muito obrigada pelas informações. Para finalizar, o senhor vai permanecer participando ali, mesmo não sendo membro da CPI do MST? E o que dá para esperar agora desse relatório? Com certeza vou participar, sim. Eu digo que eu estou deputado federal, mas nessa hora eu sou deputado federal do estado de Pernambuco, né? Eles não vão me tirar a minha cadeira de deputado federal, tá certo? Eu sou vice-líder do PL, do meu partido, e faço questão, como fiz hoje, de participar, de pedir tempo de líder e de falar. Não posso mais arguir, né, fazer perguntas a quem estiver depondo, mas vou me colocar sim. E vou defender as minhas bandeiras, vou defender a minha ideologia e vou defender principalmente o povo pernambucano, a agricultura, o agricultor, a família, tá certo? Que vive do campo no estado de Pernambuco e do Brasil. Obrigada mais uma vez, com informações direto de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.